Notícias da Igreja Católica. Segunda-feira, 14 de agosto de 2023, hoje é dia de São Maximiliano Maria Kolbe, mensageiro da paz no Holocausto. Papa no Ângelus. Confiemos em Jesus, o único que pode nos salvar das tempestades da vida. Reportagem de Bianca Fracalvieri do Vatican News. Eu entrego o timão da minha vida a Jesus? Foi a pergunta que o Papa Francisco fez aos fiéis reunidos na Praça São Pedro para o Ângelus dominical. O pontífice comentou o evangelho do 19º domingo do tempo comum, que narra um prodígio especial de Jesus. Ele, de noite, caminha sobre as águas do lago da Galileia ao encontro dos discípulos que estão realizando a travessia no barco. Por trás desse caminhar sobre as águas, há uma mensagem não imediata a ser compreendida, explicou o Papa. Naquele tempo, com efeito, as grandes extensões de água eram consideradas moradas de forças malignas não domináveis pelo homem, especialmente se agitadas pela tempestade. Os abismos eram símbolo do caos e evocavam as obscuridades dos ínferos. Ao se encontrarem bem no meio do lago, no escuro, os discípulos sentiram medo de afundar, de serem aspirados pelo mal. Eis então que chega Jesus, caminhando sobre as águas, ou seja, sobre aquelas forças do mal, e diz aos seus: coragem, sou eu, não tenhais medo. Eis o sentido do gesto, as potências malignas que nos assustam e não conseguimos dominar com Jesus são imediatamente redimensionadas. Ele, caminhando sobre as águas, quer nos dizer: não tenho medo, eu domino os seus inimigos. Bela mensagem. Domino os seus inimigos, não as pessoas. Não são elas os inimigos, mas a morte, o pecado, o diabo. Esses são inimigos das pessoas, os nossos inimigos. E Jesus espezinha esses inimigos por nós. Francisco ressaltou que hoje Cristo repete a cada um de nós: coragem, sou eu, não tenho medo. Coragem, ou seja, porque estou aqui, porque você não está mais sozinho nas águas agitadas da vida. Ao nos depararmos em mar aberto e à mercê de ventos contrários, acrescentou o Papa, devemos fazer duas coisas que os discípulos fazem no Evangelho. Eles invocam e acolhem Jesus. Na narração, Pedro caminha brevemente sobre as águas em direção a Jesus, mas depois se assusta, afunda e grita: Senhor, salva-me. É bela esta oração, com a qual se expressa a certeza de que o Senhor pode nos salvar, que Ele vence o nosso mal e os nossos medos, disse ainda o Papa, convidando os fiéis a repeti-la todos juntos 3 vezes: Senhor, salva-me. Depois os discípulos acolhem Jesus no barco. Diz o texto que, assim que entrou a bordo, o vento se acalmou. O Senhor sabe que o barco da vida, assim como o barco da igreja, está ameaçada por ventos contrários e que o mar no qual navegamos está com frequência agitado. E não nos preserva da fadiga de navegar. Pelo contrário, destaca o Evangelho, impulsiona os seus a partir, isto é, nos convida a enfrentar as dificuldades, para que também essas se tornem locais de salvação, ocasiões para encontrá-lo. Ele, com efeito, nos nossos momentos de escuridão, vem ao nosso encontro, pedindo para ser acolhido, assim como aquela noite no lago. Perguntemo-nos então, nos medos, nas dificuldades, como me comporto? Vou adiante sozinho, com as minhas forças, ou invoco o Senhor com confiança? E como vai a minha fé? Creio que Cristo é mais forte do que as ondas e os ventos contrários? Mas, sobretudo, navego com Ele? Eu o acolho, lhe dou lugar no barco da minha vida, nunca só, sempre com Jesus? Confio o timão a Jesus? Que Maria, Mãe de Jesus, estrela do mar, nos ajude a procurar nas travessias obscuras a luz de Jesus, disse o Papa. Notícias da Igreja Católica. Ao comemorar o Dia dos Pais ontem no Brasil, a agência ICI compartilhou 5 chaves para ser um bom pai, extraídas da audiência geral do Papa Francisco de 4 de fevereiro de 2015, quando falou sobre o aspecto positivo da figura do pai de família. Primeiro, alegrar-se com o correto. Segunda chave, educar com carinho. Terceira, acompanhar com paciência. Quarta, rezar com confiança. E quinta chave, seguir São José. Notícias da Igreja Católica.
O governo de Daniel Ortega e sua mulher e vice-presidente Rosário Murillo, na Nicarágua, congelou as contas bancárias e os bens da Universidade Centro-Americana, propriedade da Companhia de Jesus, uma ação que foi condenada por um bispo e várias organizações sociais. Como ex-aluno da Universidade Centro-Americana de Managua, repudio a agressão da ditadura contra este centro de estudos, disse o bispo auxiliar de Managua, na Nicarágua, Dom Silvio Baez, na quinta-feira 10 de agosto em sua conta pessoal na rede social X. Dom Baez, exilado nos Estados Unidos desde abril de 2019 devido à perseguição do governo, disse que o congelamento de contas é um atentado contra o ensino superior, a liberdade intelectual, a cultura e toda a sociedade. Notícias da Igreja Católica. Projeto de Lei 9.566/2018, que cita no Estatuto da Criança e do Adolescente a proibição da venda de produtos fumígenos, cigarro, cachimbo, cachimbo de água, narguilé, essências, peças e acessórios vendidos para o uso do aparelho a crianças e adolescentes, foi aprovado na quinta-feira 10 de agosto pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados. O projeto de lei é do deputado federal Capitão Augusto, do PL de São Paulo, e o texto aprovado é o substitutivo da relatora deputada federal Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, que pede que seja incluída a Lei número 9.294 de 96, que define regras sobre a publicidade de produtos nocivos à saúde, inclua em sua lista o narguilé e suas essências. Segundo a justificativa do PL 9.566/2018, o narguilé é um cachimbo de água no qual o tabaco aromatizado é queimado com o uso de carvão e é fumado por meio de uma mangueira, e tem sido uma moda entre jovens, advindo de hábito próprio da cultura Oriente Médio, com a falsa percepção de que o narguilé não geraria dependência com o tabaco, em virtude de se tratar de cachimbo de água. Mas ele é mais prejudicial à saúde do que o cigarro, relatou o texto. Notícias da Igreja Católica. Faço-me valer das palavras presentes em João 3,17. Deus enviou o seu Filho ao mundo para não condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Essa é a mais profunda e sincera intenção da Igreja Católica ao se posicionar neste debate para que haja salvação, para que a vida seja abundante para todos, disse na quinta-feira 10 de agosto o referencial da Comissão Especial de Bioética da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e Bispo Auxiliar de Curitiba, Dom Reginei José Modolo, no seminário da Câmara dos Deputados sobre o debate da possível descriminalização do aborto por meio da ADPF 442 e suas consequências do ativismo judicial no Brasil. O seminário com o tema ADPF 442, a competência do Poder Legislativo e o ativismo judicial, realizado na quinta-feira passada na Câmara dos Deputados pela Frente Parlamentar Mista contra o Aborto e em Defesa da Vida, visa expor os principais riscos da arguição de descumprimento de preceito fundamental 442, segundo disse a agência SCA, a deputada federal Cris Tonieto, do PL do Rio de Janeiro. Notícias da Igreja Católica. Um importante grupo de pediatras está pedindo à influente Academia Americana de Pediatria, AAP, que reavalie seu apoio a tratamentos transexuais extremos realizados em crianças, com o grupo alegando que há falta de evidências significativas para justificar esses procedimentos. A Academia Americana de Pediatria disse em um comunicado na semana passada que estava reafirmando sua declaração de política de 2018 em apoio a intervenções transgênero para crianças, incluindo cirurgia irreversível e uso de hormônios sintéticos. A AP disse que também autorizou o desenvolvimento de um conjunto expandido de orientações para pediatras, enquanto se aguarda uma revisão da pesquisa clínica que surgiu nos últimos 5 anos. Em um comunicado à imprensa, na quinta-feira passada, o Colégio Americano de Pediatria disse estar desapontado com o fato da AP ter reafirmado seu apoio a intervenções transgênero em menores. No entanto, o grupo afirmou estar encorajado que a Academia Americana de Pediatria esteja aberta a reavaliar sua posição sobre esses procedimentos. Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.